Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje eu quero passar para vocês um material bem bacana aqui que o pessoal da análise me encaminhou para a gente falar a respeito das perspectivas dos grandes bancos para 2020. Na verdade, eu vou fazer uma atualização de um vídeo que, se não me falha a memória, acho que a gente fez em agosto ou setembro do ano passado, tá? Eu só gostaria de fazer um adendo antes, pessoal. Às vezes a gente recebe as pessoas colocando nos comentários, nos ligam, mandam por e-mail, né? Em relação a essa questão da gente entender a volatilidade da bolsa, né? Eu sei que para alguns aqui, isso aqui que eu vou falar pode ser bastante batido, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando no mercado agora. Na semana passada eu recebi nenhuma nem duas pessoas falando em nossa, o setor bancário está derretendo, as ações estão caindo sem parar. E na verdade, né, pessoal, claro que eu entendo que a percepção de perda é diferente de pessoa para pessoa, mas vamos pegar aqui como exemplo o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil chegou a cair do final do ano passado para o início desse ano em torno de 7%, né? Desculpem, como eu falei, cada um tem uma percepção diferente, mas não dá para se estressar na bolsa por causa de 7%. Isso não dá nem para chamar de queda, né? O que é uma grande queda na bolsa? 40%, 50%? Se as pessoas começarem a se estressar ou ficar muito felizes do que sempre que subir 7 e ficar triste quando cair 7, o negócio não vai funcionar, pessoal. Se a gente pegar historicamente aqui no Banco do Brasil, quantas vezes o Banco do Brasil vai subir 7%, vai cair 7%? O Banco do Brasil pode cair, como aconteceu aqui em 2018, 43% sem efetivamente a empresa piorar nada, tá? Olha quantas quedas aqui. Aqui caiu 20% do ano passado, depois de julho, agosto, aqui caiu mais 20%, aqui em 2017 chegou a cair 28%, aqui em 2016 chegou a cair 31%, e quanto mais a gente vai puxando, mais tem esses exemplos, né? Em 2008 chegou a cair 65%, aqui de 94 até 2000 chegou a cair 70%, e mesmo assim, se a gente pega aqui de 94 para cá, tem uma rentabilidade positiva de mais de 4.000%. Então assim, pessoal, se acostumem, tá? Eu acho até engraçado, né? Quando as pessoas falam derreteu 8%, derreteu 7%. Para a bolsa, pessoal, 7% para cima, 7% para nada, para baixo não é nada, tá? Mas dito isso, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui a respeito do setor bancário. Deixa eu só abrir aqui a apresentação e a gente já começa. Então, a primeira coisa, né, pessoal, quando a gente fala do setor bancário, principalmente desses grandes bancos, o enfoque aqui vai ser os maiores, né? Mas tem vídeo falando a respeito de todos, se vocês procurarem aí na playlist das ações em foco. Tem Banco Inter, tem Banco Pan, tem os próprios grandes bancos, o que não falta é vídeo, tá? Então é um setor que é marcado pela resiliência. Eu me lembro que quando eu comecei a investir, o nosso sistema bancário era diferente, hoje é um dos mais bem protegidos, né? Ali na década de 90, para quem não lembra, cada estado tinha um banco, tinha um domínio estatal, as empresas eram muito ineficientes. Nessa época era uma oportunidade boa sim para os grandes privados, mas para os grandes bancos privados, mas não era tão óbvio, né? Ali em 94, 95 teve crise no México, 97 na Ásia, 98, 99 Brasil, Rússia, 2002 a gente teve crise de novo. Aqui, então, não era tão óbvio assim comprar bancos, né? E mesmo assim, esses grandes bancos conseguiram passar durante todos esses períodos de turbulência, né? Então, um setor bastante resiliente aqui no Brasil, né? O sistema bancário, como eu comentei, é bem protegido. A segunda questão é a concentração do setor bancário. A gente vai ver que o setor bancário ele ainda é muito concentrado e pelo menos nos próximos 3, 5 anos, a gente não vai fazer uma projeção de 20 anos porque é complicado saber como as coisas vão terminar na semana que vem, quanto mais daqui a 20 anos. Mas a gente consegue projetar sim, o pessoal da análise faz um acompanhamento bacana do setor. Nos próximos 3, 5 anos, dificilmente esses grandes bancos aqui vão perder o status aí da concentração do setor, tá? A terceira questão é a qualidade e a rentabilidade das empresas. As empresas são muito boas, né? A gente pega os bancos brasileiros, a gente vai ver, para quem não viu, os números estão entre os mais rentáveis do mundo, estão entre as melhores empresas do mundo. E, claro, a gente
saiu um pouco daquela questão de crescimento para os bancos virarem bons pagadores de dividendos. Eu olho mesmo pela minha carteira, pela carteira da minha família. A gente já teve uma participação muito maior no setor bancário do que agora. Eram empresas que tinham potencial de crescer muito mais do que elas devem crescer aí nos próximos anos, mas para compor aquela parte mais resiliente da carteira como bons pagadores de dividendo, eu concordo com isso, e o setor de análise aqui também entende que seja bastante interessante ter empresas do setor na carteira, né? Então, mudando um pouco o foco de crescimento para um foco mais voltado para pagamento de dividendos. Inclusive, o setor bancário deve ser o que mais vai pagar dividendos aí em 2020, né? E quem tem ações está vendo não só o dividend yield, mas o payout muito elevado aí dos bancos. A gente olha o Itaú, é um monstro no pagamento de dividendos, né? Claro que tem desafios, né, pessoal? Existe uma concorrência maior e sempre que a gente fala em concorrência, as margens tendem a cair, tá? Isso aqui é uma reportagem ainda de julho do ano passado, do Cândido Brecher, comentando a respeito dessa questão das fintechs, que elas incomodam e com certeza, né, elas acabam tirando um pedaço aí da rentabilidade dos bancos e os bancos precisam correr atrás, né? Hoje, eu vi uma pesquisa na semana passada dizendo que quase 20% dos brasileiros tem conta em banco digital. A própria Caixa, na semana retrasada, lançou um departamento de atacado, né? Tivemos a fixação do limite do cheque especial. A Caixa mesmo anunciou que pretende reduzir os juros do cheque especial para 2% ao mês. Temos medidas do governo aí, através do Banco Central, para estimular a competição no setor, e tudo isso pode impactar, sim, em margens mais baixas para os bancos, né? Claro que os bancos também podem crescer em outros negócios, a maioria desses bancos já tem outros negócios, né? Já tem uma receita bem diversificada. A gente pega o caso mais recente aí da própria XP, né? Que o Itaú comprou há algum tempo. Hoje mesmo o banco Itaú anunciou a criação de uma diretoria para comercialização de energia na unidade de investimento do Itaú BBA. Claro que os bancos vão se virar também, mas quanto mais concorrência a gente tem, num cenário que eles devem crescer menos do que cresceram nos últimos anos, a gente tem até a expectativa de cair um pouco a margem. Agora, quando a gente olha as previsões dos próprios bancos, pelo menos nos próximos 2-3 anos não tem previsão nenhuma de queda de rentabilidade sobre o patrimônio, por exemplo, tá? Isso com números dos próprios bancos. E como a gente fala sempre, não tem ninguém que conhece mais de bancos do que os próprios bancos, né? Aqui a gente vê a questão do lucro líquido, né? Mesmo com a economia capengando, a gente vê lucros crescentes aqui de 2011 até o fechamento de 2018. Os 5 maiores bancos comerciais ainda detinham, né, 84,8% do mercado de crédito para 2018. Aqui considerando Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Santander. Essa figura aqui não deve mudar. Então, os grandes motores de crédito não vão ser os bancos pequenos, vão ser sim os grandes bancos, né? Ainda mais com a saída aí do BNDES, a gente cada vez mais vai ver capital privado, tá? E aqui a participação dos 5 maiores bancos comerciais no crédito, né? A gente percebe que de 2016 até 2018 ficou estável. A gente ainda não tem os números do ano passado, então quem vai prover crédito pelo menos nos próximos anos, né? A gente fala aí de médio prazo para uma carteira de longo prazo seria de 3 a 5 anos, seriam esses bancos aqui. Fora que tem outras questões importantes, né? No último sábado, os bancos obtiveram, por exemplo, permissão de acesso ao cadastro positivo, né? Vai ser importante para os grandes bancos e a gente deve ter uma queda ainda maior na inadimplência. Os bancos estão vendendo ativos, né? Tem fechamento de agências, tem plano de demissão voluntária. Então, como eu falei, pelos próximos 3, 5 anos, perspectivas positivas aí para pelo menos manutenção dessas margens mais elevadas. Aqui a questão, esses aqui são números ainda de 2017, mas os ROIs com bancos com ativos acima de 100 bilhões na América Latina e nos Estados Unidos, Itaú Unibanco, Bradesco aqui encabeçando a lista, Banco do Brasil, Banco Santander. Então os bancos brasileiros são extremamente lucrativos. Esse outro ranking aqui é um ranking do Credit Suisse, né? Eles têm um indicador de retorno sobre o investimento de fluxo de caixa, né? E a partir desse indicador eles também têm a listagem deles lá para o pagamento de dividend yield.
e a gente percebe que eles fizeram a projeção para 2020, aparece Banrisul, Banco do Brasil, Itaúsa, né, que basicamente o resultado ainda é Itaú, Banco Santander, Itaú Unibanco, Bradesco, Banco ABC, então a gente pega aqui, olha quantas empresas do setor financeiro, principalmente bancário, entre as maiores pagadoras de dividendo. Então, o cenário, né, é um cenário com mais concorrência, é um cenário com menor crescimento do que dos últimos anos, sim, mas em termos de pagamento de dividendos, tendo ativos, visando ter ativos com bastante resiliência na carteira, faz todo sentido aí ter um pedaço da carteira no setor bancário. Aqui em termos, né, pessoal, o pessoal que encaminhou Banco do Brasil, Bradesco, as duas ações, né? O Banrisul, acho que vale a pena comentar a respeito do Banrisul também. Ele não é grande como os outros bancos, mas ele tem uma atuação um pouco mais parecida, né? Inclusive, eu acho que faz uns 2 meses aí que eu fiz um vídeo falando a respeito do Banrisul. Itaúsa, né? Que basicamente o resultado vem do Itaú. Itaú 3, 4 e as ações aqui do Santander. Então, em termos de dividend yield, né, a gente tem o destaque aqui, ITUB3 já está com 9,2 de dividend yield. Tem alguns aqui que podem pagar um dividendo mais gordo, como é o caso do Bradesco, como o caso do Banrisul também, que historicamente paga um dividendo gordo, né? E em termos de rentabilidade aqui, o pior deles, 16% de ROI, e o melhor é o Itaú aqui em torno de 20%, né? Então são empresas bem interessantes nesse sentido. E quando a gente olha aqui o PVP, né, a gente pega o Banrisul operando próximo aqui ao valor patrimonial e o Banco do Brasil operando 1,5 vezes o preço de mercado sobre o valor patrimonial. Então, se a gente projetasse ainda o crescimento de lucro do Banco do Brasil, ele estaria operando aí 1,3, 1,35 vezes o valor patrimonial, isso pensando nos próximos 12 meses, o que seria uma oportunidade bem interessante, né? O Banco do Brasil é um banco mais descontado em relação aos 4 grandes, né? Um banco público sempre tem essa questão da ingerência, daí cada um vai avaliar se acha interessante ou não. O pessoal aqui da análise gosta bastante do Banco do Brasil. A gente tem o Bradesco, né, que é considerado aí a sombra do Itaú. Ele tem sempre um desconto em relação ao Itaú. Tem a questão da diversificação das receitas do Bradesco, que é interessante. Hoje a gente pega a parte dos seguros no Bradesco, que já corresponde por algo em torno de 30% dos resultados. Tem o Banrisul também, que foi um dos poucos bancos estatais que sobraram aí dos anos 90, já que quase todos foram vendidos. É um banco que tem destaque para atuação em crédito para pessoa física, capital de giro para pessoa jurídica e crédito rural. E sempre tem aquela questão, mesmo que seja difícil de acontecer agora, e isso vale para o Banco do Brasil também, aquela questão que sempre surge de privatização do banco. Temos o Itaú, né, que é o maior banco privado da América Latina. Nesse caso é o mais conservador, o mais rentável, além de pagar um excelente dividend yield. E o Santander, né, dos grandes bancos estrangeiros, foi o que restou no Brasil. Depois a gente vai ver em termos de rentabilidade das ações, tem sido dos destaques aí nos últimos anos. E o Banco Santander Brasil é bastante representativo para o Banco Santander, né? Hoje, em torno de 30% dos resultados do grupo vem do Santander aqui do Brasil. E só para a gente finalizar, pessoal, eu quero mostrar aqui, ó, em termos de rentabilidade das ações. Tá pegando aqui nos últimos 5 anos, grande destaque o Santander, o Sambionz, eu peguei as ações mais líquidas aqui, porque senão ia ficar uma confusão maior do que já está, com 393% de alta. Depois o Banco do Brasil, com 188 nos últimos 5 anos, Itaúsa com 181, depois com 147 Itaú Unibanco, com 145 Bradesco e com 116% o Banrisul, enquanto o Ibovespa aí teve uma alta de 138. Lembrando, né, que os grandes bancos têm uma participação bastante relevante também no Ibovespa, né? E quando a gente pega aí de um ano para cá, sim, né, todos esses bancos aqui performando abaixo do Ibovespa, né? O menos pior, como diz o outro aqui, foi Itaúsa, que teve uma alta de 14,32%, enquanto o Ibovespa 23,32%, né? Talvez aí o mercado já precificando esse crescimento menor no longo prazo, mas como eu falei, pensando pelo menos nos próximos 3, 5 anos, o pessoal aqui não espera queda da rentabilidade dos bancos. Tá certo, pessoal? Lembrando sempre que nós temos os nossos produtos aqui de recomendações, o Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa e tesouro direto, o Top Fundos, que são recomendações de fundo de investimento, incluindo fundos imobiliários,
O Invista em Ações são recomendações de ações para quem quer montar carteira do longo prazo. O Carteiras Capitalistas, que é a junção do Invista em Ações do Top Fundos e do Top Renda Fixa, né? Para quem quer montar carteiras diversificadas de investimentos. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, Position Trade, Swing Trade, e também tem as recomendações do Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis também. Sempre tem uma novidade aqui de alguma recomendação fundamentalista, tá? É só para vocês clicarem ali para baixar. Vou deixar também a nossa lista do WhatsApp para quem quiser receber informações do celular e também o nosso canal do Telegram, assim como eu vou deixar todos os nossos contatos aqui na descrição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Um grande abraço e até mais.